Bom, gente, agora eu vou estar ensinando para vocês como que eu faço a nossa técnica de temperagem do chocolate, que não é nem, na verdade, uma técnica de temperagem, né? Na verdade, a gente vai utilizar o chocolate puro, sem precisar fazer aquela temperagem toda mirabolante, né? Que a gente sempre tem que fazer, que dá maior trabalho. E eu vou ensinar uma forma muito simples de trabalhar com chocolate. Que, assim, pra mim deu certo. E nunca mais eu parei de fazer dessa forma. Vou estar pegando chocolate aqui. Eu gosto sempre de estar pesando, até pra gente ter ideia ali do tanto que a gente vai utilizar, né? Aqui, ó, eu vou usar 30 gramas de chocolate ao leite. E aí, qual que é a ideia por trás dessa técnica? Tá? Vou explicar um pouquinho pra vocês. Bom, o chocolate puro, ele tem ali alguns cristais, né? Na sua composição. Então, quando você derrete o chocolate e ele chega ali a 40, 45 graus, todos esses cristais se desorganizam, tá? E para você conseguir um chocolate que depois não vai derreter, né, que não vai ficar derretendo na sua mão, que não vai perder o formato e tudo mais, você precisa reorganizar esses cristais. E para reorganizar esses cristais que a gente utiliza aquelas técnicas de jogar na pedra. Por quê? Essas técnicas todas que são utilizadas, tanto o banho-maria invertido, quanto esse que a gente joga na pedra para poder resfriar, o que esse procedimento provoca no chocolate? Ele reorganiza esses cristais, que esses cristais é que são responsáveis por manter o chocolate estável, sem derreter, sem perder o formato e tudo mais. Então, quando você faz esse procedimento que você reorganiza esses cristais. Só que esses cristais, eles só se desorganizam quando o chocolate passa de 34 graus, né? Então, se você consegue derreter o chocolate a 30 graus, a 32 graus, esses cristais não se desorganizam. Então, teoricamente, você também não precisa reorganizá-los novamente. Então, se você conseguir derreter abaixo de 34 graus, você pode utilizar esse chocolate. Lógico, gente, que as outras técnicas que você joga ele na pedra, ou que você faz o banho-maria invertido, ou que você utiliza a manteiga de cacau. Lógico que essas técnicas elas dão mais brilho no chocolate, tá? Esse aqui que eu vou ensinar pra vocês, ele não dá tanto brilho. Porém, por ser um procedimento que não demanda muito esforço e que não é tão complicado de se fazer, né? Eu acho que vale a pena, entendeu? Para determinadas preparações. Lógico, se você quiser fazer um chocolate, aqueles bombons todos coloridos, sabe? Todo bonitão e tal, é lógico que essa técnica não vai ser muito adequada. Porém, para as coisas que eu faço no meu dia a dia, super funciona. Então, eu vou ensinar essa para vocês, depois vocês avaliam se vocês gostam ou não, tá? Então, eu vou colocar ele agora no micro-ondas, sempre respeitando o seu micro-ondas. Tá no meu micro-ondas, eu coloco na temperatura, na potência média, sempre na potência média de 30 em 30 segundos. Nesse caso aqui, tem que ser bem aos poucos pra gente não ultrapassar a temperatura de 34 graus, tá? Eu vou ligar ele aqui. E a gente vai fazer da seguinte forma. Temperatura média, 30 segundos. E de 30 em 30 segundos a gente vai tirar e vai mexer muito bem, tá? Porque a gente não pode ficar esperando ele derreter sem mexer, porque senão ele vai acabar passando dos 34 graus, tá?
Vocês vão ver que é uma coisa bem simples. E depois que eu descobri isso, eu não precisei ficar fazendo minhas cascas de ovo de Páscoa com muito tempo de antecedência. Vamos ver, ó, que não aconteceu praticamente nada. Porém, mesmo assim, a gente retira e dá uma mexidinha, tá? Já vou colocar novamente. Sempre colocando na potência média, mais 5 segundos. Ó, mais uma vez, eu percebo que ele tá bem pegajoso, porém, ainda não aconteceu praticamente nada. Hoje tá um tempo assim, um pouco frio aqui também. Isso interfere também. Se tiver calor, vocês vão ver que ele vai derreter com mais facilidade, tá? Mais 30 segundos. Uma outra coisa que interfere bastante também é a questão do chocolate. Esse, por exemplo, ele vai derreter bem mais fácil do que esse. E bem mais fácil do que esse. Esse é o que demora mais para derreter, tá? Então tem essa diferença. Então é sempre bom controlar essa questão do micro-ondas pra gente não perder o chocolate, não passar. Porque se passar dos 34 graus, gente, o que vocês podem fazer com ele? Aí vocês podem usar para outras preparações ou aí você vai ter que fazer a temperagem correta, né? Começou a virar uma pastinha. Agora, ele já tá bem derretido. Aí o que acontece? Vocês podem chegar nesse ponto aqui, ó, e pensar assim, ah, não derreteu tudo, vou voltar com ele pra lá. E aí, você volta com ele pra lá, coloca mais 30 e ele vai acabar passando de 34 graus. Então, o que a gente tem que fazer quando chega mais ou menos nesse ponto aqui? Mexer. Mexer bastante. E aí, a gente vai medir a temperatura aqui pra ver como é que tá. Antes de voltar pro micro-ondas pra gente adaptar o tempo lá. Porque a gente não vai poder mais deixar mais 30 segundos, tá? A gente vai ter que deixar menos. Mas primeiro, a gente mexe bastante, porque de repente nem precisa estar levando o micro-ondas novamente, tá? Vai ser uma questão de avaliação. Talvez vocês não acertem de primeira, mas depois vocês conseguem acertar. Bom, aqui ele tá 30 graus, tá? 30 graus. Então, já que ele tá 30 e a gente ainda tem uma margem aí pra chegar até 34, a gente vai voltar com ele, mas a gente não vai deixar 30 segundos. Eu vou deixar mais 10. Um detalhe importante é o seguinte. A técnica você pode chegar até 34 graus. Só que eu já percebi, de acordo com a minha experiência, que se eu conseguir derreter ele a 32 ou 33 graus, o resultado final é melhor do que se você ir até 34, tá? Até porque esses termômetros, às vezes, pode dar uma diferençazinha e tal. E se você passar assim, 34,3, aí você já desorganiza um pouquinho os cristais. Então, mesmo que a técnica leve o nome de técnica dos 34 graus, quanto menos você chegar perto dos 34, melhor vai ser seu resultado, tá? Principalmente o branco. O branco, eu aconselho sempre ser um pouco a menos, tá? Então aqui, ó, ele já tá bem derretido, ó.
31,7, tá? Vocês veem, ele está a 31,7 e ele está numa consistência perfeita. Então, não precisa de mais tempo lá. E a gente já pode estar utilizando para poder fazer as barras, tá bom?